TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo aí uma palavra direcionada ao seu coração. Como é que foi a sua semana? Como é que você tem contado os seus dias, né? Nós estamos aí vivendo numa correria muito grande, né? Dias abreviados, né? A palavra de Deus fala que chegaríamos a esse tempo onde que teríamos que remir o nosso tempo, ou seja, utilizar o nosso tempo da forma correta. E eu tenho certeza que você está utilizando o seu tempo da forma correta, né? E hoje eu quero trazer uma palavra. O Senhor ele falou muito no meu coração essa semana com relação da mensagem. Vou estar lendo um texto lá no livro de Daniel, se você já quiser preparar aí a sua Bíblia, seu caderno, né, seu marca-texto, para que possamos juntos estar estudando a palavra de Deus. Mas antes eu quero contar uma história para você. Conta uma história que um determinado jovem, né, numa determinada cidade, ele era uma pessoa que tinha muitos conhecimentos, principalmente, né, como arquiteto, como engenheiro, ele tinha um conhecimento muito grande. E esse jovem, né, ele deparou com uma situação muito difícil. Por quê? Porque nessa cidade houve uma avalanche, uma pedra muito grande, ela caiu na rua principal daquela cidade, onde que tinha acesso, né, aos comércios, alimentação, e eles ficaram impedidos de ter esse acesso. E ali esse jovem criou ali uma equipe, né, para trabalhar com ele, para que eles pudessem buscar uma solução, como tirar aquela pedra tão grande daquele caminho, que não estava impedindo chegar alimento, né, chegar tudo aquilo que aquela cidade precisava. E aquele jovem, né, depois de pensar muito, ele chegou à conclusão que não tinha como tirar aquela pedra. Por quê? Somente se explodisse aquela pedra, mas eles não tinham o material necessário para que eles pudessem fazer isso. E ali começou a haver um grande desespero naquela cidade. E isso já aconteceu já há alguns dias, e eles ali pensando como é que eles poderiam resolver. E o interessante é que durante todo esse período de tempo, né, ali vinha uma criança e ficava ali chamando moço, 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 moço. E eles falaram, ô garoto, deixa nós em paz aqui para que nós possamos tentar de alguma forma resolver esse problema. Mas aquele garoto ficava ali o dia inteiro ali insistindo por vários dias, moço, 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 moço. E ele já chateado, aborrecido com aquela criança, já tinha mandado aquela criança embora, né, já tinha buscado saber quem eram os pais daquela criança, mas a criança sempre voltava e começava a chamar, né, a atenção daquela equipe que estava trabalhando ali para que pudesse tirar aquela rocha, aquela pedra muito grande daquele caminho. E de tanto insistir, aquela criança começou a aborrecer aquela equipe. E aí um dia eles, muito chateados, falaram, garoto, o que você quer? E aquele garoto, ele virou para aquela equipe e falou assim, ó, eu tenho a solução. Como tirar essa pedra do caminho? E eles riram, debocharam, né? Eles não acreditaram, né, que aquela criança tinha solução. Poxa, eles eram pessoas que tinham conhecimento, eram engenheiros, arquitetos, pessoas capacitadas, né, para que pudesse tirar aquela pedra dali, né? E eles chegaram ao entendimento que não tinha como tirar, somente se explodisse a pedra. Mas aquele garoto falou assim, não, mas eu tenho a solução. E aí eles ouviram aquele garoto. Aí eles viraram para aquele garotinho, aquela criança, falaram, mas qual é a solução? Aquele garoto falou assim, ó, enterra essa pedra. Cava um buraco e enterra a pedra. Aí eles pararam, analisaram o que aquela criança estava falando e pensaram assim, sabe o que é verdade? Será que realmente se nós fizermos um buraco, né, e tombar essa pedra dentro do buraco,
e realmente nós vamos tirar essa pedra do caminho. E queridos, o que eu aprendo com essa lição? Com essa história, né, que nós contamos aqui. Queridos, algumas vezes nós precisamos enterrar algumas pedras. E precisamos dar ouvido às pessoas certas. Porque há momentos que nós passamos em nossas vidas que parece que não tem solução. Deparamos com situações que, para nós não vemos solução. Talvez seja uma enfermidade, ou alguma situação familiar, né, um relacionamento que já não vai bem. E nós falamos assim, a única maneira é acabar, é explodir, é desistir. Mas eu quero dizer para você uma coisa, há solução sim, há solução. Quando nós buscamos nas pessoas certas, quando nós ouvimos, queridos, nós precisamos ouvir. Muitas pessoas, né, só escutam, né, mas não ouvem. Ouvir é com entendimento. Ouça as vozes, ouça o que as pessoas falam com você, mas com entendimento, para que você possa aplicar na sua vida e dessa forma você alcançar sucesso na sua vida. Quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem o melhor para você. O Senhor, Ele tem a solução dos seus problemas. O nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas. Mas eu quero contar para você uma outra história, só que essa é uma história bíblica, né? E se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, em Daniel, capítulo 2. O contexto da história é que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele também passou pelo momento de angústia, como aquelas pessoas daquela cidade. Aquelas pessoas, né, estavam ali privadas do acesso, privadas de alimento. Mas conta a história que Nabucodonosor, numa determinada noite, ele teve um sonho. E esse sonho trouxe para ele um incômodo muito grande. Trouxe para ele uma angústia. Por quê? Porque foi um sonho que ele não conseguiu interpretar aquele sonho. Ele não conseguiu entender aquele sonho. E ele chama todos aqueles sábios, adivinhos, astrólogos, né, que ele tinha no seu reino, e pede para que eles possam interpretar o sonho do rei. E isso se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho, e eu saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei estava pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Interessante. Aqui, né, o rei ele pede para que interprete o sonho, mas a questão é que o rei não falou para eles qual foi o sonho. O rei queria que eles, né, dentro do conhecimento que eles tinham, dentro daquilo que eles faziam, falasse qual era o sonho. Antes de interpretar, falasse como é que era o sonho, né? O que o rei tinha sonhado. Então, eles estavam insistindo: não, rei, fala para nós, qual é o sonho para que nós possamos interpretar. E o rei falou assim: não é isso que eu quero. Porque se vocês realmente, né, têm o conhecimento que vocês dizem que têm, então vocês precisam saber qual foi o sonho que eu tive na madrugada. E se vocês não souberem, eu vou dar uma sentença de morte a todos os magos, adivinhos e astrólogos que tem no reino. Interessante que nós vemos aqui, queridos, que há situações, né, que nós nos deparamos que, para nós, como seres humanos, é impossível. Eles mesmos declararam que realmente era impossível, mesmo dentro de todo o conhecimento que eles tinham, era impossível
eles adivinhar, eles saberem o que passou na mente do rei naquele dia que ele sonhou. Eles não tinham essa capacidade. Então sabe por que disso, queridos? Porque na nossa mente, né, somente Deus entra. A Bíblia fala, né, que é o Senhor, né, que examina as intenções do nosso coração. É Ele, só Ele que entra na nossa mente. Apesar que nós também ouvimos muitas vezes mensagens e pensamentos que não vêm da parte de Deus. Eu sempre falo, né, que nós ouvimos 3 vozes: a voz de Deus, a voz do mal, do inimigo e os nossos pensamentos. E nós precisamos hoje ter discernimento. Que tipo de pensamento eu tenho que está me impulsionando a tomar uma atitude, a falar o que eu estou falando? Será que esse pensamento vem de Deus, vem do inimigo ou é meu mesmo? Então nós precisamos ter esse discernimento. Mas o coração do homem, queridos, é uma terra que somente Deus entra. Só Deus entra no nosso coração. E aí o que acontece? O contexto da história diz que Israel tinha sido saqueado e levaram alguns cativos, alguns escravos para a Babilônia. E entre esses escravos levaram 4 jovens que eram jovens especiais. E entre eles um chamado Daniel, que interpretou o sonho do rei. Lá em Daniel, capítulo 1, vamos voltar aí um pouquinho, né? Nós estávamos lendo no capítulo 2. Agora no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Queridos, foram esses jovens que foram levados. Esses jovens que foram tirado da sua terra, tirado do meio da sua família, tirado ali daquele ambiente onde eles viviam, e agora eles estavam num local estranho, com pessoas estranhas, numa outra língua, e sendo escravos. Mas é interessante que esses jovens, queridos, eles eram jovens especiais. Por que eles eram especiais? Porque mesmo eles longe da sua terra, longe da sua casa, eles não deixaram de adorar a Deus. Eles não se contaminaram. E como isso muitas vezes é difícil para nós, como seres humanos, né? Nós deixamos ser envolvidos por tantas situações. Você vê que se você estiver numa festa, né, daqui a pouco, se deixar, você está ouvindo uma piada, você está rindo, está fazendo piadas, e muitas vezes piadas obscenas, porque o ser humano, né, ele tem essa facilidade de deixar-se envolver pelos momentos. Mas não foi o que aconteceu com esses jovens. Eles se separaram. Queridos, olha que coisa tremenda. Eles não quiseram, né, se contaminar com as iguarias do rei. Eles se mantiveram numa posição, numa postura. Não, eu sei o Deus que eu sirvo. Mesmo eu como escravo, mesmo eu longe de casa, mesmo que eu não esteja nesse ambiente favorável, mas eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade. E a pergunta que eu quero já fazer para você hoje: você tem uma identidade de cristão? Aonde você chega, como você é identificado? Você é identificado como um cristão, como uma pessoa salva, como aquele que vai morar no céu, como aquele que guarda os princípios de Deus? Ou você é identificado por um apelido, como qualquer outra pessoa? Mas Daniel e seus amigos não. Eles eram separados, eles eram diferentes. E no versículo 17 do capítulo 2, se você quiser me acompanhar, Daniel voltou para casa
contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse ministério, para que eles e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus. Queridos, olha que coisa tremenda. Ali, quando Daniel agora, ele sabe, né, do que estava acontecendo, da sentença do rei, e ele também, eles e os amigos também iam morrer, né, porque ele era colocado como uma pessoa sábia no reino, e ele fala assim, não, peraí, deixa eu orar ao Senhor, deixa eu buscar o Senhor, que eu vou trazer essa resposta. Queridos, olha que convicção. E ali eles foram orar, né, acredito eu, jejuaram, oraram, buscaram a presença do Senhor, e em um sonho, Deus revelou a ele o sonho do rei. Olha que coisa tremenda. E queridos, quais as lições que eu aprendo nessa história? Primeiro, o nosso Deus, querido, ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós, como seres humanos, é possível para Deus. Então, não deixe de buscar a Ele. Não deixe de apresentar a Ele o que você tem passado. Talvez as suas lutas, adversidades. Apresente ao Senhor, fale com Deus. Às vezes nós falamos com tantas pessoas, nós buscamos a ajuda de tantas pessoas, mas esquecemos da ajuda principal. E é tão fácil, tão prático. É só você dobrar o seu joelho aonde você estiver e falar, Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma direção. Senhor, fala comigo. Então, queridos, entenda isso. O nosso Deus é Deus do impossível. Aquilo que você consegue fazer, Ele não vai fazer por você. Agora, o nosso Deus, Ele vai entrar com providência, eu tenho certeza. O nosso Deus é aquele que vai entrar na sua vida de uma forma sobrenatural, aonde o homem fala assim, não tem mais jeito, é o fim. Aí Deus entra na história, aí começa a transformação, aí começa o milagre, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Mas eu aprendo também, queridos, que nós precisamos buscar a solução no lugar certo. Quantas vezes nós buscamos a solução no lugar errado? Nós perguntamos tantas pessoas, fazemos tantas coisas, e geralmente o ser humano é assim, ele deixa Deus para o final. Sempre deixa Deus para o final. E às vezes nós perdemos tanto tempo, é tanto desgaste, né? Tanta situações que nós passamos e nós choramos, gritamos, esperneamos, mas não resolve e deixamos Deus para o final. Não faça isso. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje, eu não sei como é que está a sua vida, mas busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto você pode achar. O Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Ele vai transformar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, como Ele mudou a minha história, como Ele tem mudado a história de tantas pessoas. Então não deixe de buscar o Senhor, busque Ele a todo tempo. Busque Ele, né, em oração, busque Ele através da palavra, busque Ele através do jejum, busque Ele na igreja, busque o Senhor, querido. Use o seu tempo da forma correta, porque isso é algo que agrada a Deus. E Daniel, ele era um homem de oração. Eu aprendo que Daniel, ele tinha todos os dias um encontro com Deus. E 3 vezes ao dia, porque a história conta que Daniel, ele orava de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. Ou seja, ele tinha um encontro com Cristo. Ele tinha uma vida consagrada ao Senhor. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho como orar 3 vezes ao dia, eu trabalho muito, eu tenho muitos afazeres. Sim, eu também tenho. Mas olha só, guarde um momento do seu dia, separe um momento, acorde um pouco mais cedo, né? Ou vai dormir um pouco mais tarde, desliga um pouquinho a televisão, desliga e vai lá, né, se encontrar com Jesus, vai lá ter esse relacionamento com Jesus, deixa o celular de lado, vai lá ter um relacionamento, que seja 10 minutos, queridos.
Mas se for 10 minutos bem aproveitado na presença do Senhor, Deus vai te revelar grandes coisas. Deus vai se manifestar de uma forma poderosa na sua vida. Você vai ser renovado em 10 minutos. Porque se for 10 minutos realmente de você estar ali na presença do Senhor, clamando, orando, chorando, abrindo o seu coração, você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Então Daniel, ele tinha esse relacionamento com Deus. Ele tinha esse entendimento. Então que você possa ter esse entendimento no dia de hoje. Porque quantas pessoas, queridos, que nós encontramos na rua, né, que está sempre assim, ore por mim. Claro, eu como pastor, continuo orando por você, eu vou orar sempre. Mas, querido, o Senhor espera de nós esse relacionamento. Ele não espera que uma pessoa ore por mim, mas que eu ore, que eu fale, que eu me prostre diante dele, que eu faça a minha parte. Então, eu quero convidar a você no dia de hoje a fazer a sua parte, a você dobrar os seus joelhos aonde você estiver, e você clamar ao Senhor e falar com Deus, falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor entre com providência na minha vida, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E pode ter certeza que o Senhor vai mudar a sua história. E entenda, como Deus ele veio de encontro à necessidade de Daniel, como Deus atendeu o pedido de Daniel e seus amigos. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor ele já conhece o seu problema. O Senhor já conhece, né, a situação que você está passando. Eu tenho certeza disso. Que o Senhor, queridos, ele fala que a única coisa, né, que faz com que nós venhamos nos afastar dele é o pecado. Mas ele mesmo assim, queridos, ele é misericordioso. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aí do seu lado nesse momento. E ele sabe o que você precisa, mas você precisa se expressar a ele. Ele está aguardando você se expressar, falar com ele, porque isso, queridos, é mostrar dependência de Deus. Quando nós não falamos, é como nós não fôssemos dependentes de Deus. Nós não precisássemos dele. Mesmo sabendo que ele pode resolver a situação que eu estou. Então, mostra a dependência do Senhor. Mostra, fala, Senhor, eu sou dependente de Ti. E como é que você mostra isso? Orando, falando com Ele, dobrando o seu joelho, fechando os seus olhos aí e com muita fé, falando, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a minha história. Eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser diferente. Eu tenho certeza que essa semana o Senhor vai me trazer a resposta que eu tenho tanto buscado do Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que talvez através de alguém, uma pessoa vai chegar na sua casa ou vai encontrar com você e vai te dar uma direção. Ou talvez um sonho, ou talvez pela própria palavra de Deus ele vai te trazer uma direção. Mas Deus não nos deixa, queridos, sem uma direção. Deus não nos deixa perdidos, pelo contrário, Ele sempre está ao seu lado, Ele está sempre ao meu lado. E Ele sempre está disposto a nos ajudar. Ele está sempre disposto a nos abençoar. Então, queridos, busca o Senhor. Esteja atento, com os seus ouvidos atentos. O Senhor está falando. Eu tive uma experiência essa semana, o carro deu um defeito. E eu falei, puxa, eu não posso ir para a cidade com esse carro assim, eu vou até o mecânico. Antes eu fiquei parado, tentando resolver a situação, não consegui. E aí depois de algum tempo, né, eu falei assim, eu vou levar no mecânico antes. Eu cheguei no mecânico, ele olhou e falei, rapaz, não tem jeito, vai ter que trocar essa peça. E a peça que era o cinto de segurança. Eu não queria vir na cidade sem cinto de segurança, porque ele travou. E ele falou o seguinte, quando trava assim não tem jeito. Eu falei, não tem jeito. Mas é interessante que tinha uma pessoa lá, junto com ele, na oficina. E essa pessoa falou, pastor, eu precisava falar com o Senhor. E ali nós começamos a conversar, ali ele começou a falar o que Deus tem feito na vida dele, o que Deus fez na vida do filho dele, né? O filho dele esteve internado por muito tempo lá em São Paulo. E ele falou, pastor, como Deus operou na minha vida através das mensagens que eu ouvi do Senhor. Então eu sei, queridos, que essa mensagem ela chega em lugares que nós nem imaginamos.
e o poder de Deus ele se manifesta. E aí nós conversamos um tempo, e nesse meio tempo chegou um segundo mecânico, e ele falou, o que está acontecendo, pastor? Eu expliquei a ele, e queridos, incrível, né? São coisas de Deus. E quando eu levei ele ao carro, eu falei assim, olha só, eu puxei o cinto de segurança para mostrar ele que estava travado. O que aconteceu? O cinto de segurança estava destravado. Mas é assim que Deus faz. Deus, ele muitas vezes, né, até nos proporciona um desvio, um outro caminho, mas é porque o Senhor está nos protegendo, é porque o Senhor quer nos levar em determinados lugares, para que pessoas, né, específicas falem conosco, né, para que nós possamos dar uma orientação, para que nós possamos orar por pessoas. Então entenda isso, queridos. Deus ele está no controle de todas as coisas. Deixe o Senhor manifestar o poder sobre a sua vida. Deixe o Senhor se manifestar, né, de uma forma gloriosa na sua vida, mas isso você tem que buscar, você tem que querer, você tem que estar na presença do Senhor todo o tempo. E como Daniel, com esse hábito de orar, de buscar a presença do Senhor, que você crie esse hábito, que você realmente aprenda a falar com Deus, que você possa ter esse relacionamento com o Senhor. E eu quero concluir essa mensagem lendo com vocês aqui no capítulo 2, dos versículos 26 ao versículo 28, que diz assim: o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Queridos, existe um Deus. Existe um Deus. Sim, é aquele que morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. É aquele que nos promete uma vida abundante, queridos. E, queridos, essa vida abundante, ela começa aqui. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então a bênção, querido, começa aqui. Por quê? Porque quantas pessoas que eu conheço que trocaram o álcool, né, pelo pão, trocaram o cigarro pelo pão, ou seja, trocaram, né, aquilo que fazia mal a eles para algo que dá crescimento, que alimenta, e a vida deles mudaram. Então, quando nós temos esse encontro com Jesus, ele traz um impacto na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, mas é um impacto para melhor. Ele limpa a nossa casa, ele muda a nossa história, ele muda o nosso nome. Quantas pessoas que antes tinham lá um nome que estava agregado a uma situação ruim, aquele fulano de tal é porque era um drogado, era um viciado, era isso e aquilo, e hoje é um homem de Deus, queridos. É assim que o Senhor faz, e é assim que Ele quer fazer com você. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer mudar a sua história. Então não existe impossível para Deus. Coloque diante do Senhor a sua necessidade. E eu quero te convidar nesse momento a você dobrar a sua cabeça, você curvar a sua cabeça, aonde você estiver, que eu quero estar orando por você no dia de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem um milagre para fazer na sua vida. Feche seus olhos. Deus amado, querido Pai, quantas pessoas, ó Deus, são milhares de pessoas, ó Pai, que têm nos assistido, que têm compartilhado, ó Deus, essa mensagem. Quantos milagres, Senhor Deus, o Senhor tem derramado sobre a vida dos teus filhos. Senhor, eu já tenho escutado os testemunhos, Senhor, de pessoas, ó Pai, que têm sido curadas, pessoas que têm sido abençoadas, famílias restauradas. Ó Pai, Tu és Deus de milagre. Eu quero clamar ao Senhor no dia de hoje, Senhor, que não venha a ser diferente com todos aqueles que estão assistindo esse programa. Pai, que essa palavra, Deus, possa trazer vida, Senhor Deus, aos teus filhos. Que eles possam, Deus, como Daniel, Deus, ter uma experiência contigo. Que eles possam se separar, Senhor. Para que eles possam, ó Deus, ter, ó Deus, uma revelação. Ó Deus, para que eles possam ter uma direção. Ó Deus, para que eles possam dar em vitória. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome, Deus, venha a ser exaltado, glorificado na vida de cada pessoa que está nos assistindo.
Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver o milagre do Senhor, o milagre da Tua palavra, que tem sido vida para cada um de nós. Assim, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer a tua audiência, quero agradecer a vocês que têm compartilhado essa mensagem. Isso é muito importante, né, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e que Deus possa realmente, nessa semana, fazer um sobrenatural, um milagre sobrenatural sobre a sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Um grande abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.